Eu falo que network é o poder. Por que que network é o poder? Porque tem coisas que dinheiro proporciona e tem coisas que só relacionamento, só conexão, só network proporciona. Tem coisas que ultrapassam o dinheiro. Tem coisas que o dinheiro não compra, mas o network, o relacionamento, ele abre portas, sabe? E eu falo isso, teve até um caso que aconteceu comigo, que eu já comentei sobre isso, na época que eu peguei dengue hemorrágica. Teve uma vez que eu peguei dengue hemorrágica e tive que ficar internada, ir pra UTI. Foi o maior. E tava na minha cidade, nessa época eu morava em Goiânia ainda. Então deu um boom de dengue. Né? Todo mundo com dengue, e eu nem sabia disso. Cheguei no hospital, os hospitais todos lotados, fui para um, fui para outro. E eu tava muito ruim, sabe? Então, assim, tudo lotado. E na época, eu já estava trabalhando bem, já tinha me consolidado, né? Já tinha saído ali da pindaíba total, porque antes eu estava na pindaíba, e já tinha chegado numa vida memorável, já estava com uma abundância financeira, sabe? E a gente foi nos melhores hospitais da cidade. E chegou lá nos hospitais da cidade, simplesmente não tinha vaga. A gente chegou e a gente falou assim: a gente paga, qual é o valor? Porque eu estava muito mal. Poxa, cheguei a ficar, né, dengue hemorrágica, eu fiquei acho que uns 15 dias internado. Para alguém ficar 15 dias internado, com dengue hemorrágica, o pessoal querer te colocar na UTI, sabe? Eu estava assim, no caso que era quase questão de vida ou morte, sabe? Eu estava muito ruim. E a gente falou, a gente paga, qual que é o valor? Só nos libera, só nos dá acesso, só nos recebe nesse hospital, sabe? E era não, 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 não. E ali eu comecei a entender o poder do network. Sabe por quê? Porque até quando as pessoas falam, não tem vaga para você, se você tiver um relacionamento top, eles dão um jeito. Duas vezes ficaram marcados na minha vida. Um foi um relacionamento, um network que eu tinha com a dona do hospital. E aí, olha só. Então, foram dois momentos de hospital diferentes, tá? E os dois foram com dengue. Olha que coincidência, né? Tive dengue hemorrágica duas vezes. E as duas vezes fiquei internada. Mas o grande detalhe foi que as duas vezes eu fui salva por Deus, obviamente, né? Deus em primeiro lugar. Deus meio que. Meio que não, né? Deus ocasionou que eu chegasse nas pessoas certas, no meu network certo. Mas olha o poder do network. O primeiro, a gente foi bater no hospital de criança. E hospital de criança tem limite de idade para receber. Eu já era adulta, então eles não podiam me receber lá. Eu tinha passado da idade. Só que a gente conhecia os donos do hospital da criança, os donos. E aí, o que que aconteceu? Esse network fez com que os donos falassem: pode internar ela aqui. E eu fiquei internada. Foi bem engraçado, porque todo mundo ria depois, sabe? Eu fiquei internada no hospital das crianças. Sei lá quanto tempo na primeira vez, sabe? Então, isso foi a primeira vez. O que que aconteceu? Network. Se eu não tivesse conhecido os donos do hospital, gente, poderia ser o que for. Era o hospital da criança, tinha as regras internas, não podiam receber pessoas adultas, mais velhas, mas o ato de eu ter conhecido e não é conhecido, porque é da família. Não, não tinha vínculo nenhum de família. Eu conheci eles na igreja e eu estabeleci um network com eles, porque tinha gente que não tinha network com eles. Mas eu estabeleci passando exatamente o conteúdo, as estratégias que eu vou compartilhar aqui com vocês agora. Então, assim, não é só sobre conhecer, não é só sobre ter acesso às pessoas. É sobre você ter um relacionamento próximo a ponto da pessoa se comover, né, com a situação, a ponto da pessoa falar: nossa, não, Tati, eu não aceito que passe por isso, não. Vem aqui, deixa eu cuidar de você. Vem aqui, deixa eu ajudar você de alguma forma. É o poder do relacionamento. É o poder do network. E aonde que a gente faz esses networks? Geralmente em eventos, em momentos onde tem grupos, tribos, em cursos, né? Na igreja são sempre grupos. Eu já participei de várias rodadas de negócio, tipo grupo do Lead, Rotary Club, grupo dos escoteiros, né? Existem várias tribos, várias comunidades. Às vezes na academia, o que você faz, e tudo você tem que ir se conectando. Mas quando você se conecta mostrando o quão interessante você é para outra pessoa ou o quão interesseiro você é.
para outra pessoa. Sim, ter network, ter contatos, né, ter relacionamentos, vai te abrir portas, vai te gerar muitas oportunidades, mas não é só sobre isso. É sobre o quanto de portas e oportunidades você também pode gerar para outra pessoa, sabe? Não é só vem a nós, vai vem a nós. É estou disposta a servir, estou disposta a agregar. Então eu falo que no primeiro momento, e a médica falou, na primeira vez que eu fiquei internado no Hospital das Crianças, sendo adulta, a médica pegou e falou assim: nossa, por, sei lá, questão de horas, se a Tati não tivesse sido internada aqui, ela teria morrido. Porque quem já teve dengue sabe, né? Vai secando tudo, seca bastante. E as veias parece que começam a colar uma na outra. Ela foi explicando o mecanismo, que eu não entendo nada sobre isso. E aí ela pegou e falou assim: que eles colocaram soro num braço, soro no outro, velocidade máxima do soro. Eu fiquei um dia inteiro tomando soro e não fui nenhuma vez no banheiro. Tava muito seco. E eles ficaram assustados. Eles falaram: cara, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Você já tava no estágio assim, e pela aparência, né, dava para ver que eu já tava no limite. E o segundo momento, né, a gente não foi no Hospital das Crianças. Aí batendo de hospital, tudo lotado, não conseguia, tal. E aí, uma amiga minha, que ela é esposa de um médico, ela mexeu os pauzinhos lá, tem que dar um jeito, tem que arrumar um lugar, tem que arrumar um espaço, liga para os hospitais, qual que tem, para onde que leva a Tati, vamos dar um jeito, e pelo network conseguiu. Porque se fosse só eu e minha mãe, sem network nenhum, a gente não teria conseguido. Relacionamento. E não é só sobre dinheiro, sabe? Ah, você tem dinheiro para pagar? Não. Em nenhum dos dois casos eu precisei pagar a mais do que o valor normal do hospital, sabe? Na primeira vez, nem plano de saúde eu tinha. Na primeira vez eu não tinha plano de saúde, por quê? Porque na época, na primeira vez, eu não tinha condições financeiras. Na segunda, eu já estava com condição financeira. Então, até assim, para os vitimistas de plantão, tá? Para os vitimistas de plantão, ai, mas, né, isso aí, claro que é um absurdo, claro que tinha que ter leitos, hospitais para todo mundo, seria o sonho. Só que, vamos lá, vamos aqui comigo. Memoráveis são protagonistas. Memoráveis não fica, claro que a gente, nossa, eu gostaria que tivesse mais hospitais na cidade. Ok, ou você vai lá e cria, eu gosto muito daquela frase de Gandhi, seja você a mudança que você quer ver no mundo, ou você vai lá e monta, então, o hospital, ou você vai lá e monta as escolas que faltam, ou você vai lá e monta o que tiver que montar que está faltando, seja você a mudança que você quer ver no mundo, porque falar é fácil, reclamar é fácil, mas o que você tem feito para melhorar a situação? Primeira questão é essa, tá? Então, assim, eu falo para os otimistas de plantão, porque é muito mais fácil também a gente reclamar do que não tem, do que não funciona no país, né, do quão precário é, e sim, tem muita coisa que é precária, tem muita coisa que deveria funcionar melhor, sabe? Só que você tem controle sobre isso. Então, a primeira máxima que eu quero que vocês já registrem aqui com vocês, porque memorável é protagonista da sua própria história. Memorável não fica focando em coisas que ele não tem como controlar ou influenciar de alguma maneira. A gente está falando da lei da influência. E a grande pergunta que eu te faço é: você tem controle sobre isso? Você consegue influenciar de alguma maneira nesse aspecto? Você não consegue influenciar? Então, não vai ficar reclamando. Reclamar ajuda, né? A pergunta que eu sempre faço é: isso que você está fazendo aqui agora, que você está gastando o seu tempo, que você está gastando a sua energia, isso que você está fazendo aqui agora, está ajudando ou não muda nada? Reclamar, eu não vejo mudando. Não vejo mudança a partir disso. Reclamar, lamentar, ficar no vitimismo, né? Ah, as coisas funcionam. Não vai mudar a sua vida e nem vai mudar o mundo. Então, você quer mudar o mundo, ou você assume as rédeas ali, ou vamos focar naquilo que a gente pode controlar. Então, primeiro, né, eu falo para os otimistas de plantão, porque a gente sofre, né? A gente sofre e fala, poxa, então eu preciso ter network para conseguir coisas. É o caminho. Ter um network, ter relacionamento é algo que está no seu controle. É algo que, de alguma maneira, você consegue influenciar, tá? Agora, quando você não está no controle, não tem influência, o máximo que você pode fazer é reclamar da situação, ficar indignado, e aí tá tudo bem de ficar indignado. Só que aí aplica a lei da indignação. Como que você pode canalizar
essa energia da raiva, essa energia da indignação, como que você pode canalizar a seu favor? Como você pode canalizar para o bem? Essa é a pergunta que não quer calar.